Este é o maior simulador de terremotos do mundo. Ele se chama eDefense. Sua grande plataforma vibratória suporta um prédio de 10 andares e o move em todas as direções, com a força dos terremotos mais destrutivos do mundo. O eDefense já realizou mais de 100 testes, submetendo todos os tipos de edifícios a diferentes terremotos simulados. Tudo para aprender a tornar edifícios mais resistentes a terremotos. Em 17 de janeiro de 1995, às 5h46 da manhã, um terremoto atingiu Kobe, no Japão. Pegou todo mundo de surpresa. O Japão é um dos países mais sismicamente ativos do mundo. Ele fica na fronteira de 4 placas tectônicas, onde ocorrem 90% dos terremotos, e quase todos os mais fortes ocorrem nas bordas das placas. Mas Kobe não está próximo de uma. Esse terremoto foi causado por uma falha intraplaca, uma rachadura na terra fora da fronteira de placas tectônicas. Essa falha não produzia terremotos há cerca de 1000 anos, então a cidade estava completamente despreparada. Avisaremos assim que tivermos informações. Por favor, mantenham a calma. O terremoto teve magnitude de 6,9, um pouco abaixo da definição de um grande terremoto. Apesar disso, o terremoto matou mais de 6.000 pessoas e deixou outras 300.000 desabrigadas. Mais de 80% das mortes foram causadas pelo desabamento de prédios. O custo econômico total foi estimado em 80 bilhões de dólares americanos. Em resposta, o governo reuniu cientistas para uma conferência sobre prevenção de desastres causados por terremotos. E lá eles concordaram em construir o maior simulador de terremotos que o mundo já tinha visto. Então eu enviei Peter para o Japão para uma visita exclusiva dentro dessa instalação. Estamos entrando no maior simulador de terremotos do mundo, prestes a presenciar um experimento. Vamos lá. Agora, há 8 paredes de concreto onde eles vão inserir sinais sísmicos na mesa vibratória para ver quais são as mais resistentes. Os dados sísmicos usados serão do terremoto de El Centro, ocorrido em 18 de maio de 1940. Foi um terremoto de magnitude 6,9 e um dos primeiros com dados sísmicos registrados. Ok, está se movendo. Uau, uau, uau. Uau! Ok. É muito legal ver uma estrutura tão grande se movendo tão longe e tão rápido. Uau! No primeiro teste que eu realmente vi, estava na programação e dizia ruído branco. Então, o ruído branco são apenas todas as frequências diferentes. Frequências baixas, frequências altas, tudo que está no meio. Eles fazem um grande alarde por 1 minuto e depois uma contagem regressiva de 10 segundos. E aí é como se na prática não acontecesse nada. Viajamos ao Japão só para ver isso, né? Então torcemos para pelo menos uma parede cair. Por muito tempo não entendi o motivo. Toda estrutura possui frequência natural. Quando a estrutura está danificada, a frequência natural se torna menor. Então, ao inserir um ruído branco com componentes de uma ampla faixa de frequência, podemos encontrar a frequência natural do edifício. Então, rápido, inserimos o ruído branco. Depois, colocamos o movimento do terremoto e, normalmente, mais um ruído branco. Assim, identificamos a mudança na frequência natural. No centro do eDefense está uma mesa vibratória de 20 metros por 15 metros, que pesa 800 toneladas. Em cada lado, há 5 atuadores hidráulicos que empurram a mesa de um lado para o outro. Tudo isso é sustentado por 14 atuadores na parte inferior, que movem a mesa para cima e para baixo. Toda a instalação é gigantesca. Há um galpão onde a mesa vibratória está instalada, mas ela é tão requisitada que todos os prédios são construídos em um local separado, em outro galpão, e depois transferidos para lá. Depois, há toda uma área cheia de motores gigantes e tanques de armazenamento de nitrogênio só para alimentar a mesa vibratória. Nossa, que motor enorme. Usando essa configuração,
os cientistas podem simular perfeitamente terremotos passados e determinar seus efeitos em diferentes edifícios. A mesa vibratória suporta até 1.200 toneladas e pode sacudi-las com acelerações de até 15 metros por segundo ao quadrado. Isso é mais de 1,5 G. Sei que caças a jato chegam a 10 Gs em curvas, mas é diferente quando em casa o chão acelera mais rápido que um objeto caindo. A mesa vibratória simula terremotos de forma realista. Para isso, você precisa de duas coisas: uma forma de aplicar força suficiente de maneira precisa e controlada, e os dados de sinal de terremotos reais. É assim que eles fazem isso. Você fica bem em alta altitude, por favor. Vamos ver. Este é o atuador. Os atuadores são hidráulicos. Dentro de cada um, há um pistão de 30 toneladas movido por óleo em alta pressão. Isso é enorme. Isso tem, sei lá, 1 metro, não 1,5 metro de diâmetro. Mas, para gerar a pressão necessária para operar a mesa vibratória e mantê-la por vários minutos, o Heat Defense precisa de enormes reservas de armazenamento de pressão. Por isso, há uma área do galpão com grandes tanques de alta pressão cheios de nitrogênio. Temos 20 desses acumuladores vermelhos em formato esférico, então acumulamos a pressão. Esses tanques são pressurizados com nitrogênio líquido bombeado de um grande reservatório externo. E à medida que esse líquido aquece, ele se transforma em gás e expande 694 vezes o seu volume original. É relativamente fácil obter pressões muito altas com nitrogênio. Quando necessário, a pressão é transferida para o óleo por vários pistões. Enquanto o teste acontece, o óleo é bombeado para os atuadores por esses motores gigantes. Nem eles conseguem manter a pressão ideal na mesa vibratória por muito tempo. Por isso, as reservas de nitrogênio garantem que ela possa fornecer uma quantidade consistente de força desde o início do teste até o final. Durante o teste, o óleo pressurizado deve ser bombeado aos atuadores pelos motores. Válvulas servoeletrônicas controlam o fluxo de cada atuador, permitindo aplicar forças precisas à mesa para simular qualquer terremoto. Como os atuadores só se movem em uma dimensão, se fossem fixados à mesa, não haveria flexibilidade e eles quebrariam. Por isso, engenheiros da Heat Defense criaram juntas universais sob medida, com 7 metros para transferir a força dos atuadores à mesa de simulação. Para simular terremotos reais, a vibração não deve ser aleatória. Quero dizer, cada terremoto tem seu próprio padrão característico de movimento, que pode ser registrado usando um sismômetro. Os primeiros sismômetros eram basicamente uma caneta em molas, traçando uma linha num rolo de papel em movimento. Quando ocorria um terremoto, a caneta tremia e registrava o padrão de aceleração. O traço que era visto no papel é conhecido como sismograma. Atualmente, usamos geofones, que consistem em uma bobina de fio ao redor de um ímã, mantidos juntos por molas. Quando o solo treme, as molas balançam, fazendo com que o fio se mova para cima e para baixo sobre o ímã, o que gera uma corrente elétrica. Essa corrente é registrada para produzir um sismograma. Para entender o movimento tridimensional da superfície da Terra, são necessários 3 geofones, cada um orientado em direção ortogonal. A intensidade de terremotos é medida pela magnitude. O menor terremoto perceptível é cerca de 1 bilhão de vezes menos potente que o maior já registrado. Por isso, a escala de magnitude é logarítmica. Cada ponto a mais na escala de magnitude equivale a um terremoto 10 vezes mais forte. Terremotos abaixo de 2,5 na escala de magnitude não são percebidos por humanos. Acontecem milhões de vezes por ano, mas só são detectados por geofones. Terremotos acima de 6 na escala de magnitude podem danificar prédios, mas são bem mais raros, ocorrendo apenas algumas centenas de vezes por ano no mundo todo. O terremoto mais forte já registrado foi o Grande Terremoto do Chile de 1960, com magnitude de 9,5. Ele matou entre 1.000 e 6.000 pessoas e causou mais de 400 milhões de dólares em danos. A destruição de um terremoto não depende só da magnitude, mas também da proximidade do epicentro.
Atrás de mim está a que foi considerada a ponte suspensa mais longa do mundo até 2022. A ponte Akashi Kaikyo conecta Honshu, a principal ilha do Japão, à ilha Awaji, a quase 4 km de distância. O vão central, a distância entre as duas torres, é de 1.990 metros e 80 centímetros. Estou aqui porque a poucos quilômetros daqui e a 16 quilômetros de profundidade foi o epicentro do grande terremoto de Hanshin, de 1995. Quando o terremoto aconteceu, a ponte ainda estava em construção e, apesar de estar bem acima do epicentro, não houve danos significativos à estrutura. Mas a terra sob a ponte havia se movido e os planos originais já não funcionariam mais. Os planos teriam que mudar. Foi assim que a ponte, suspensa mais longa do mundo, ficou 80 centímetros mais comprida. Após a inauguração do A-Defense em 2005, um dos primeiros testes foi comparar duas casas tradicionais japonesas de madeira. As casas foram trazidas da cidade vizinha de Akashi. Elas foram reconstruídas na plataforma e sacudidas com a mesma magnitude do terremoto de Kobe. A casa que permaneceu em pé havia sido reforçada com suportes de madeira, vigas e conexões de metal, tornando-a mais resistente a terremotos. A outra não havia sido modificada. Esse teste demonstrou que casas japonesas mais antigas não conseguem resistir a terremotos fortes. Também apresentou uma solução. Alguns reforços estruturais relativamente simples e baratos podem aumentar significativamente a resistência a terremotos. Em 1981, o governo japonês criou novos códigos de construção para casas novas, certo? Eles afirmam que você precisa de amortecimento sísmico, isoladores e vigas de madeira. Dos prédios construídos após 1981 em Kobe, 0,3% deles desabaram durante esse terremoto. Dos que não desabaram, 8,4%. Tipo, uma diferença de 30 vezes entre casas novas e casas antigas, certo? Isso é meio estranho, tipo, eu estava lá no primeiro dia, sabe? Assistindo a mesa vibratória funcionando. E eu meio que fico olhando em volta, sabe? Desse lugar inteiro, tipo, desse galpão gigante. E eu vejo uma seção que se parece com a de móveis da IKEA. Você pode me dizer para que isso serve? Para ver, você sabe, a segurança do quarto. Colocamos vários móveis na amostra da estrutura. Muitos dos ferimentos que acontecem em terremotos são causados por coisas caindo em cima de você. Um armário caindo e batendo na sua cabeça, ou, sabe, você sendo esmagado por uma geladeira ou algo assim. Metade dos ferimentos dentro de casa em Kobe foi causada por móveis caindo sobre as pessoas. O A-Defense atua, por exemplo, garantindo que os prédios não desabem, mas também é garantindo que o interior dos prédios também seja seguro. Para o próximo teste, eles vão usar os sinais sísmicos do grande terremoto de Hanshin, também chamado de terremoto de Kobe. Ele durou apenas cerca de 20 segundos, mas teve uma magnitude de 6,9 e a aceleração máxima foi de cerca de 0,9 G. É meio louco pensar isso sobre um terremoto. Caramba! Aquele estrondo. Caramba! Nossa, céu, o prédio inteiro está... Meu Deus! Como foi rápido e como foi forte, cara. Terremotos não são brincadeira. Essa é uma boa forma de observar um terremoto. Como mais você observaria um sem passar pela tragédia, não é? Ninguém pôde experimentar o terremoto de Kobe assim, tipo, bem do lado, mas sem tremer. No terremoto de Kobe, nós registramos um movimento muito forte, mas foi muito curto. Em 2011, no terremoto do Japão, registramos um movimento muito longo, cerca de 5 minutos. E, o de baixo,
é o terremoto esperado no futuro, o terremoto de Tokai até Nanka. Então, estamos esperando um movimento de duração muito, muito longa. Como prever o tipo de terremoto que ocorrerá? Pergunte aos sismólogos. Vou perguntar aos sismólogos. Desculpa. Sismólogos estimam 70% de chance de um terremoto de magnitude 8 ocorrer perto da região de Takai, onde vivem mais de 15 milhões nos próximos 30 anos. A fossa de Nankai, na costa sudeste do Japão, é onde a placa eurasiana pressiona a placa das Filipinas, provocando um grande terremoto a cada 100 anos. Mas a região de Takai não experimenta um terremoto desse tipo há mais de 160 anos. O governo estima que mais de 320 mil pessoas podem perder a vida. A maioria das fatalidades provavelmente será causada pelo tsunami de 30 metros, mas cerca de um quarto, aproximadamente 82 mil pessoas, pode morrer devido ao desabamento de prédios. É por isso que a preparação para terremotos é tão importante. Prédios recém-construídos são muito, muito seguros, sabe? Eles têm um desempenho sísmico muito alto. Então, mesmo em um terremoto muito, muito grande, sabe? Esses prédios conseguem resistir. Exceto em casos extremos, a maioria dos prédios novos no Japão consegue resistir à maioria dos grandes terremotos. O próximo desafio é mantê-los funcionando. Atualmente, mesmo quando os prédios não desabam, os canos de água frequentemente estouram, deixando as pessoas sem água e eletricidade. E por isso elas ainda precisam deixar suas casas. Esse é o próximo desafio que eles tentam resolver no eDefense. Então agora podemos evitar um colapso fatal, mas agora precisamos pensar em como evitar esse tipo de perda funcional. Vocês já estão um passo à frente do que eu pensava, certo? Minha dúvida era como garantir que as casas não desabem. Vocês dizem, já resolvemos isso. Garantimos que as casas não desabem, mais ou menos. Fazendo esse trabalho tão importante, vocês estão tornando o mundo um lugar mais seguro? Vocês estão tornando o Japão um lugar mais seguro? Vocês atualizam os códigos de construção para reduzir mortes. O que mais gosto na história do eDefense é que o Japão não ficou apenas esperando novos terremotos e torcendo pelo melhor. Investiram bilhões em pesquisas para evitar que pessoas sofram com esses desastres. Eles entenderam que, mesmo sem prever o próximo grande terremoto, podem garantir que estarão preparados quando ocorrer.